eu quero ler com você o texto da Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram até Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: tu sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: eu sei, calai-vos, fiquem quietos. Mais ou menos isso que ele estava dizendo: cala a boca, fica quietinho, que eu estou sabendo desse segredo aí. E Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram até a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: tu sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: eu também sei. Psh, fiquem quietos, cala a boca. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam juntos ali do Jordão, ali na beirinha do rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou assim e feriu as águas, pá, as quais se dividiram em duas bandas, e passaram ambos. Eles passaram como, irmãos? A seco, diga aleluia. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu te peço que me haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Diga aleluia. Rapaz, que pedido ousado é esse, hein, gente? Que isso? E disse então Elias: coisa dura tu pediste. Se você me vires quando eu for tomado de ti, assim então se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles e andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Diga aleluia. O que vendo Eliseu clamou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, a rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou na beira do rio Jordão. E tomou a capa de Elias que havia caído, e feriu as águas, e disse: aonde está o Senhor, Deus de Elias? Então ele feriu as águas, e as águas se dividiram de uma parte para outra parte. Então Eliseu passou. Diga aleluia. Que é isso? Diga glória a Deus, irmão. Você dá até, meu Deus do céu. Vamos orar, vamos, bota a mão no coração. Pai, irmãos, Eliseu, ele é um grande exemplo de alguém que viveu e experimentou na sua caminhada coisas maiores. Nós conseguimos ver Eliseu experimentando porção dobrada do espírito que estava sobre o seu mentor, Elias. Ele viveu 2 vezes mais aquilo que Elias viveu. Ele experimentou coisas maiores. Existem aproximadamente 8 milagres na Bíblia registrados com a realização de Elias. E Eliseu, que recebeu porção dobrada, ele realizou e experimentou o dobro, uma média de 16 milagres. Ele viveu coisas maiores. A porção dobrada do espírito de Elias que caiu sobre Eliseu fez experimentar coisas maiores. É um exemplo para nós. É um testemunho poderoso para nós. E o que nós podemos tirar de aprendizado com a vida de Eliseu? Esse homem que experimentou porção dobrada,
que viveu coisas maiores, o que podemos tirar de lição da vida dele para a nossa, para que a gente experimente também porção dobrada. Estudando a vida de Eliseu, eu descobri tantas coisas poderosas, e é por isso que o meu coração está transbordando para as próximas mensagens, porque a gente vai continuar falando de Eliseu. Uma das coisas que eu vejo logo no início da sua caminhada é que Eliseu, ele aceitou o chamado que Deus colocou como uma oportunidade na sua vida. Depois, se você ler o livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 19, é o chamado de Elias a Eliseu. Elias, quando estava saindo daquele momento difícil que ele estava na caverna, e ele vai voltando ao primeiro amor, voltar a cumprir o chamado de Deus, ele encontra Eliseu, e quando ele encontra Eliseu, ele convida Eliseu para que Eliseu estivesse o seguindo. Quando Elias faz o convite para Eliseu, Eliseu topa o desafio. Ele aceita o convite, que era o início de coisas maiores. Sabe, irmãos, para eu poder viver coisas maiores, eu preciso topar o desafio. Essa série de mensagens já é Deus nos chamando para o desafio. Vocês querem viver coisas maiores? Vocês estão dispostos a viver coisas maiores? Vocês querem agarrar as oportunidades de viver coisas maiores? Então eu preciso topar o desafio de Deus. Jesus fez a mesma coisa com seus discípulos em João 12, quando ele falou para os seus discípulos: se vocês me pedirem, eu vou dar para vocês o que vocês quiserem, coisas maiores do que as que eu estou fazendo, vocês irão fazer também. Bastava os discípulos tomarem essa palavra para eles e agarrar a oportunidade. E aí nós precisamos, irmãos, agarrar a oportunidade de experimentar e de viver coisas maiores, porque se eu não agarrar uma oportunidade que Deus está dando para mim, essa oportunidade passa para outro. Você está me entendendo aqui? Quantas e quantas vezes eu vi Deus chamando pessoas para grandes projetos, para grandes desafios, e elas não agarraram a oportunidade, e aquilo que Deus tinha enviado para uma pessoa, porque ela não agarrou a oportunidade, passou para outro. Eu tenho visto isso acontecer há muitos e muitos anos. Então, dentro de uma palavra como essa, eu tenho falado para Deus: Deus, eu não vou deixar passar para outro. Eu estou aqui disponível e eu quero experimentar e viver porção dobrada e coisas maiores. Então agarre essa oportunidade e fala: é para mim esse negócio, eu vou viver essas coisas maiores. Olhando a vida de Eliseu, eu vejo que ele experimentou coisas maiores porque ele tinha um coração de servo já desde o início. Desde o início ele mostra um coração de servo, um coração disponível a servir a Deus, a servir as pessoas. Quando Elias faz o chamado para Eliseu em 1 Reis 19, a Bíblia diz que o Eliseu fala para Elias: olha, eu vou te seguir sim, mas deixa primeiro eu ir correndo lá no meu pai e na minha mãe, e vou me despedir, dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e depois eu volto para te servir. Sabe por que Eliseu fez isso? Porque ele tinha um coração de servo. Quem tem um coração de servo sabe honrar as pessoas que Deus coloca sobre nós, sobre a nossa vida. É a prova de um coração de servo, é o nível de honra que a gente aplica com as pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida como autoridade sobre nós. Por isso ele falou: eu vou te servir, mas antes deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, porque eu entendo sobre servir os pais. Aí Elias volta, aí Eliseu volta para servir Elias, e ele serve a Elias, e ele serve as pessoas. Nós vamos ver nos próximos domingos de que todas as pessoas que passaram pela vida de Eliseu, Eliseu serviu essas pessoas. Ele foi uma bênção para essas pessoas. Nós experimentamos coisas maiores quando nós estamos com este coração disponível a servir.
Jesus veio aqui nessa terra e um dos seus maiores ensinamentos foi o ensinamento de servir. O legado que ele quis deixar para os seus discípulos foi o legado de servir. Nós temos esse coração, nós experimentamos e nós vivemos coisas maiores. O terceiro ensinamento que eu tiro sobre a vida de Eliseu. Eliseu, ele experimentou coisas maiores, porque ele foi claro no seu pedido com aquilo que ele queria. Quando ele está diante do seu mentor Elias, que pergunta para ele assim: me pede o que tu queres, que eu vou te dar. Faz um pedido, o que você quer? Aí qual é o pedido que Eliseu faz para Elias? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Ele foi muito claro, ele estava definido a viver coisas maiores, ele sabia o que ele queria. O que realmente você quer? Você está sendo claro no seu pedido para Deus, o que você quer experimentar de Deus sobre a sua vida, que vai ser considerado coisas maiores, que vai ser considerado uma nova história, um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua descendência, sobre a sua família. Enquanto você estiver aqui nessa terra, o que serão essas coisas maiores? Você já pediu para Deus? Seja claro com isso. O Eliseu falou: me dá a porção dobrada, é isso que eu quero. Rapaz, eu vou te falar, que ousadia desse cara. Vou dar um exemplo para você do que eu peço constantemente nas minhas orações para que eu possa experimentar coisas maiores na minha vida. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha muitos problemas na minha casa, porque o meu pai, ele tinha problemas de álcool, tinha problemas de droga, brigava constantemente com a minha mãe. Na minha casa tinha um centro espírita, na minha casa ninguém servia a Deus, e eu passei por muitos problemas quando adolescente, criança, adolescente. Eu via muitas vezes o meu pai, ele melhorava um pouquinho e piorava um pouquinho, ele crescia e ele diminuía. Ele arrumava uma coisa boa em casa, um emprego bom para abençoar a casa, daqui a pouquinho ele perdia. Eu passei por muitos momentos difíceis. E a minha oração para Deus tem sido: Deus, eu quero experimentar e viver coisas maiores, porque eu não quero repetir a mesma história que eu vi acontecer na casa dos meus pais. Eu quero viver coisas maiores porque eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter minha família temendo a Deus e servindo a Deus. Eu quero experimentar coisas maiores e coisas melhores, porque eu quero crescer constantemente. Eu não quero ficar cresce, perde. Então todos os dias eu estou vivendo essas coisas maiores. Quais são as coisas maiores que você quer experimentar? Eu lembro, eu estava contando hoje pela manhã, eu fiquei um tempo morando com a minha avó, e a minha avó falava para mim assim: Bruno, seu pai, ele é igualzinho um balão japonês. O seu pai bota uma bucha nele assim, ele começa a crescer, prosperar, daqui a pouquinho a bucha apaga, e aí ele começa a descer e cai. Aí anda mais um pouquinho, coloca uma bucha nele, acende, aí ele cresce, prospera e depois cai. Quando eu lembro dessa história, era de fato isso que acontecia com meu pai. Eu faço as orações todos os dias para Deus: Deus, eu não vou viver os mesmos problemas que eu vi o meu pai viver lá atrás. Eu vou crescer, e eu não vou apagar e nem vou diminuir. É por isso que Deus nos colocou numa igreja que o nome dela é Unção do Crescimento. Diga para quem está do seu lado: você vai crescer e não vai parar mais. Você vai crescer e não vai parar mais. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, quais são as coisas maiores que você está pedindo para Deus? Porque quando você pede para Deus as coisas maiores, Ele vai botando os caminhos na sua frente para você viver essas coisas maiores. E é o que acontece comigo até hoje. Eu tenho feito essas orações, aí Deus coloca para mim: você quer? Então está aí o caminho. Aí eu vou no caminho que Deus coloca para mim.
Eu vou na oportunidade que Deus coloca para mim. A mesma coisa você. Se você souber o que realmente você quer, Deus vai colocar na sua frente um caminho. Deus vai trazer para você uma direção. E aí você experimenta coisas maiores. O quarto ensinamento da vida de Eliseu para experimentar coisas maiores é que Eliseu, ele mostrou perseverança e persistência em querer viver a porção dobrada. Perseverança e persistência em querer experimentar coisas maiores. Se você lembrar do texto que nós lemos, Elias fala para Eliseu assim: olha, fica aqui, espera um pouquinho aqui que eu vou ali em Betel. Aí o que é que Eliseu fala para Elias? Eu vou contigo. Aí Elias fala, então tá bom. Aí daqui a pouquinho ele fala bem assim: fica aqui, que eu vou ali um pouquinho em Jericó. Aí o que Eliseu fala para Elias? Eu vou contigo, não vou te largar. E aí daqui a pouquinho Elias fala, fica aqui que eu vou ali no Jordão. Eliseu, não fico não, eu vou contigo, eu não vou te largar. Sabe o que eu vejo aqui? Eliseu estava persistente, disposto a experimentar e a viver a porção dobrada. Ele ouviu um não umas 3 vezes de Elias. Não vai não. E ele falou, eu vou. Quando você escuta um não, talvez Deus esteja falando para você, não é a hora, não é o momento, não é para fazer, não é agora. Quando você escuta um não de Deus, você para no meio do caminho ou você continua acreditando? Isso fez ele experimentar coisas maiores. A insistência dele fez ele viver e experimentar o agir sobrenatural da porção dobrada. Foi exatamente por isso que o Elias falou para o Eliseu, olha, eu estou vendo aqui a sua perseverança, eu estou parafraseando, e aí ele diz, pede-me o que quiseres. Ô irmão, quando Deus vê a nossa persistência e a nossa perseverança, eu acredito que Ele fala, pede-me o que quiseres. A persistência e a perseverança com a motivação certa, ela atrai o coração de Deus. É preciso perseverança e persistência com a motivação certa. Eliseu, ele colocou nessa persistência e nessa perseverança, ele colocou também a sua disponibilidade em pagar o preço necessário. Vou pagar o preço, porque Elias falou para ele, olha, se você quiser experimentar então a porção dobrada, você vai ter que ver na hora que o redemoinho me pegar, na hora que Deus enviar a carruagem de fogo, que Deus enviar, você vai ter que ver isso. Sabe o que Eliseu falou? Eu topo o desafio, vou pagar o preço. Vou pagar o preço de ficar mais focado. Eu vou pagar o preço de ficar coladinho em você. Eu vou pagar o preço de não marcar bobeira e dormir no meio do caminho. Pode deixar que eu estou ali, de olho no negócio. Eu pago o preço. Ô irmão, para experimentar coisas maiores, viver porção dobrada, nós precisamos de estar dispostos a pagar o preço. Pagar o preço de trabalhar mais. Pagar o preço de buscar mais a Deus. Pagar o preço de largar aquilo que está entristecendo a Deus e que precisamos largar. Pagar o preço. Eu falei hoje pela manhã e vou repetir, a salvação ela é de graça. Pela graça que nós somos salvos. Mas viver uma vida de coisas maiores aqui nessa terra é preciso pagar preço. Temos que pagar o preço. Fazer o que precisa ser feito. Mudar o que precisa ser mudado. Correr atrás, irmão. E aí nós experimentamos coisas maiores. O sexto ensinamento na vida de Eliseu para experimentar coisas maiores é que Eliseu honrou e valorizou a aliança que ele tinha com o seu líder. Se você olhar aqui, ele diz, nesses 3 momentos, eu não vou te deixar.
E quando chega na hora da travessia do Jordão, na hora da manifestação do grande milagre, da tomada de Elias no redemoinho, diz: então estavam os dois juntos. Eles estavam juntos porque Eliseu valorizou a aliança. Ele falou: eu não vou desgrudar de você, mesmo você dizendo para mim não. E eu penso que o Elias talvez foi duro com ele: fica aí. E ele falou: não, eu não vou te desgrudar de você. Olha, casamentos que vivem porção dobrada e experimentam milagres de Deus são casamentos que não abrem mão da aliança. Perpetua para as próximas gerações, nossos filhos e filhos de nossos filhos, quando nós valorizamos a aliança do casamento, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de crise. Se nós honramos a aliança, Deus derrama porção dobrada sobre nós por valorizarmos uma aliança, principalmente alianças que foram feitas diante de Deus, no altar de Deus. Valorizar a aliança, irmão, isso atrai sobre nós porção dobrada e nos traz experiências de coisas maiores. Se nós olharmos na Bíblia a história de Josué, Josué realizou grandes feitos. Josué teve grandes experiências tremendas e poderosas na sua caminhada, porque Josué, ele valorizava a aliança com o seu líder Moisés. Muitos abandonaram Moisés no meio do caminho, mas Josué estava ali, coladinho com Moisés, e porque ele valoriza a aliança, então Deus derrama sobre ele experiências maiores, coisas maiores, porção dobrada. Ele experimenta, vive o legado que o seu líder havia deixado, porque valorizou a aliança. E por que não falar da história de Ruth e Noemi? Lembra? Ruth, ela valorizou a aliança com a sua sogra Noemi. E ela disse, quando uma das suas noras diz para Noemi: eu vou lá, você me abençoou, eu vou embora. Sabe o que a Ruth fala? Não te deixarei nem te abandonarei. O seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde tu fores eu irei, eu estou juntinho contigo. E porque a Ruth, porque ela valoriza a aliança, Deus derrama sobre ela a porção dobrada. Deus faz ela viver e experimentar coisas maiores e coisas melhores, coisas extraordinárias. Valorize a aliança, irmão. Valorize isso. Deus se agrada de pessoas que elas pagam um preço para manter firme uma aliança. Deus se agrada disso. O sétimo ensinamento: para viver porção dobrada, coisas maiores, Eliseu, ele teve ousadia no seu pedido. Isso aqui é um segredo muito especial que eu quero passar para você. A ousadia dele foi algo que mexeu comigo. Eu falei: Deus, eu preciso de ser mais exagerado. Porque ele fala bem assim para o Elias. Quando Elias pergunta: pede o que você quer, ele fala: eu quero 2 vezes mais de tudo aquilo que você realizou. Diga comigo: uau! Irmãos, quem foi Elias? Elias realizou milagres extraordinários. Ele sozinho fez fogo descer do céu e derrotou 450 profetas de Baal. Ele orou para que houvesse seca e houve seca. Ele orou para que chovesse e choveu. E aí o Eliseu, na hora que ele tem a oportunidade de pedir, esse cara, ele exagera. Ele vira e ele diz: eu quero 2 vezes mais o que você realizou. É isso que eu quero. Meu Deus do céu. Sabe o que isso está me encorajando? A ser exagerado com Deus na hora de pedir. É oração exagerada. Vou pregar uma mensagem sobre isso. Já estou começando a construir orações exageradas. Fala para o seu vizinho assim: exagera na oração, irmão, exagera. Meu Deus do céu, que ousadia desse cara.
Então Deus tem falado ao meu coração: exagera, na hora que for pedir, exagera, principalmente se a sua oração for de um pedido que envolve tocar e abençoar pessoas. Se a sua oração é uma oração que envolve o reino de Deus, em primeiro lugar, exagera, irmão, exagera. Você está me ouvindo aqui? Exagera. Se o que você está pedindo, o que você está querendo não é para você, mas é porque você quer ter para abençoar outras pessoas, você quer ter para abençoar o reino de Deus, é para abençoar a obra de Deus, é para investir em missões de Deus, então abra a boca e exagera. É um pedido exagerado. Ah, meu Deus do céu. E outro ensinamento sobre a vida de Eliseu, para experimentar coisas maiores. Eliseu, ele pegou a capa, na hora que Elias foi tomado no redemoinho, Deus proporcionou um redemoinho e Elias foi levado naquele redemoinho, e a capa dele caiu. Eliseu viu aquilo, assim como tinha sido combinado com ele: se você vê, você recebe porção dobrada. Ele viu aquilo, e quando ele viu que a capa de Elias caiu, ele foi lá, ele pegou a capa e segurou a capa. Pegar a capa é eu tomar posse de um mover que Deus proporciona, como está proporcionando nesses cultos. Uma palavra como essa é a capa de Deus caindo sobre nós, é a capa do Senhor vindo sobre a nossa vida. É isso que está acontecendo aqui nessa noite. Tem uma capa caindo sobre você. E aí muitos saem desse culto e pegam a capa, outros deixam elas por aí. O Eliseu pegou a capa, e na hora que ele pegou a capa, que ele está voltando para se encontrar com os outros profetas, ele se depara na sua frente. O que era a primeira barreira que está na sua frente? O Rio Jordão. Então ele olha o Rio Jordão e ele fala: meu Deus, como é que eu vou fazer para atravessar isso aqui? Irmãos, um dia você vai comigo lá em Israel, eu vou batizar você no Rio Jordão. Diga aleluia. Oh, aleluia. Oh, vamos, pastora Valéria. Vamos, Jô. Oh. O Rio Jordão dá muito bem, Caju, para atravessar a nado. Muitos atravessavam a nado. Muita gente atravessava ali a nado. E aí o Eliseu está ali, ó, diante do Rio Jordão. E agora, o que eu faço? Atravesso a nado, não atravesso? O que eu faço? E aí ele lembrou que ele estava segurando na sua mão o quê? A capa. E ele estava segurando na sua mão a capa, porque ela veio para a sua mão, porque Elias foi tomado no redemoinho, e ele havia pedido que sobre a vida dele viesse porção dobrada. Então ele está com a capa na mão, e ele lembra do que o seu líder Elias tinha feito quando eles estavam indo, na hora de atravessar o Jordão. Ele lembrou que o seu líder tinha tocado com a capa e o Rio Jordão abriu, e ele está com a capa na mão. E ele fala: atravesso a nado ou fico parado aqui? Não vou atravessar a nado não. Sabe o que eu vou fazer? Deus de Elias, se você é o Deus de Elias, cadê você? Porque eu quero que agora que você era o Deus de Elias, eu quero que agora você seja o meu Deus. E ele pega a capa e pá, e quando ele pá, o Rio Jordão abre. Quando abre, ele passa seco, porque ele começou a viver ali a experiência de porção dobrada. Ele começou a viver ali a experiência das coisas maiores que vem lá na frente. Posso dizer? A capa está caindo aqui todo domingo. Basta saber se você vai na segunda-feira usar a capa. Basta saber se você vai, quando você chegar lá no seu trabalho, usar a capa. Se quando você chegar na sua casa hoje à noite, você vai usar a capa. E você vai fazer uma oração igual a de Eliseu. Deus que é pregado naquela igreja, eu escuto das maravilhas que o Senhor faz lá na vida das pessoas. Quero agora que o Senhor seja o meu Deus e faça uma maravilha na minha vida, uma maravilha na minha casa, uma maravilha diante dos desafios que estão na minha frente. Use a capa. Use a capa.
para viver coisas maiores, irmãos, nós vamos ter que ter atitude. Porque Deus está falando há muito tempo para nós entrarmos em movimento, agir. Agir, irmão, não é ficar parado, usar a capa é agir. Eu lembro, quando criança, a televisão da minha casa era uma televisão que você mudava o canal dela virando assim, era um botãozinho, tic, tic, tic. Quem lembra disso aqui, diga aleluia. Aí um dia, eu fiquei muito feliz, porque o meu pai comprou uma televisão que ela tinha controle remoto. Só que o controle remoto era de fio. Então você, para mudar o canal, mesmo tendo o controle remoto, você tinha que levantar do sofá e ficar mudando o controle remoto com fio. Para mudar, tinha que levantar. Posso falar? A nossa vida, ela não tem controle remoto. Se nós queremos experimentar coisas maiores, a gente tem que levantar e mudar. Levantar e mudar. Levantar e fazer o que precisa ser feito. Consertar o que precisa ser consertado. Não dá para ficar colocando um monte de justificativa e de culpa nas pessoas, não, irmão. A gente precisa levantar e fazer o que precisa ser feito. Por favor, fique de pé para experimentar coisas maiores.